Pois muito bem, vamos continuar com a nossa refeição, hashtag 02. Eu já dei aqui um Big Data na minha rede, que eu adoro estudar deitado na rede. Eu dei um Big Data na minha rede, é boa, né? Já deu um Big Data na minha rede agora aqui. E nós vamos continuar com a nossa revisão, hashtag 02. E hoje nós vamos falar agora sobre árvores de decisão, ok? Muito bem. Deixa eu ajeitar minha aguinha aqui do meu lado. Papapipa, cadê minha água? Ai, Jesus amado, tá aqui, bichona. Vamos lá, árvores de decisão. Então, árvores de decisão é um método baseado em árvores, tá certo? E a aprendizagem de árvores de decisão é um dos métodos de aprendizagem mais práticos e mais utilizados na aprendizagem indutiva, quando a gente usa indução. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Muito bem. Então, as características é o seguinte, dessa árvore, é que o conhecimento da Decision Tree é que todo o conhecimento será baseado e será desenhado e projetado uma árvore para que a gente possa realizar uma decisão, tá certo? Também podemos fazer com árvore de decisão regressão, tá certo? Existem árvores de regressão. É um pouco diferente do que a gente está trabalhando aqui. Agora nós vamos trabalhar com classificação, mas a base é basicamente a mesma, tá ok? Então, os algoritmos de árvore de decisão e regras, porque de certa forma eu consigo trabalhar isso com regras, adquirem um conhecimento simbólico a partir dos dados de treinamento, não é? Isso aí é igual a todo o algoritmo de classificação, porque ele vai fazer o conhecimento simbólico a partir da base de treinamento, tá certo? E existe uma ampla classe de algoritmos de aprendizado baseados em árvores de decisão, como, por exemplo, o mais simples que a gente vai aprender hoje, o ID3, e depois, se vocês quiserem pesquisar uma ampliação do ID3, seria o C4.5, tem o CART e tem outros aí, tá? O viés indutivo da árvore de decisão, como sendo mais uma característica dela, é a preferência por árvores menores. Então, você vai ver o seguinte: quanto menor for a árvore, melhor será a indução do algoritmo. Porque se a gente tiver uma árvore grande demais, provavelmente a gente vai estar no problema do overfitting. Que eu não citei ainda para vocês, não mostrei ainda a teoria de overfitting para vocês. Mas que o overfitting, eu já só comentei com ele, né? Ele é aquele causador de problema que gera 100% de acerto, então fazer isso com árvores de decisão pode ser problemático, tá? Então a preferência da árvore de decisão sempre será por árvores menores. Uma coisa legal da árvore de decisão é o seguinte, que ela pode ser representada, a árvore em si, se você não quiser usar uma estrutura em árvore, uma estrutura de dados em árvore, né? Você pode representar essa árvore com regras de se e então. Que simplifica bastante, porque se a árvore for pequena, você não precisa construir um conjunto de... Você não precisa criar uma estrutura de dados para representar a nossa árvore. Desculpa. Então, um exemplo é esse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui aquele problema de jogar tênis ou não, né? Então, lembra que a gente tinha o outlook, né? A umidade e o vento. Então, se o tempo estava ensolarado, nublado ou com chuva, quando a umidade está alta ou normal, e o vento se está forte ou weak, né? Strong ou weak. Beleza? Então, veja. Quais são as folhas da árvore? Por exemplo, aqui em yes, eu posso transformar essa árvore aqui em um encadeamento, né, de ifs. Então, só irá jogar se o outlook for sunny e umidade for normal, certo?
Agora, se a umidade for alta, não joga. Ou, no caso aqui, o Outlook for overcast, certo? Ou o Outlook for rain e o wind for igual a weak. Então veja que para chegar nos yes, certo? Eu posso modelar essa árvore numa sequência de ifs, tá? De forma bem simplificada. Então, a representação, o que essa árvore aqui, o que ela está representando, tá? Cada nó interno testa um atributo. Então, eu tenho um nó interno. Esses nós aqui são os nós da árvore. Então, o Outlook é um atributo, umidade é um atributo, o wind é um atributo, tá? Cada ramo, ou seja, cada linha dessa aqui, que é um ramo, corresponde ao valor do atributo. Ou seja, eu tenho no Outlook pode ser sunny, overcast ou rainy. Em umidade pode ser height ou normal, né? E em wind pode ser strong ou weak. E cada folha, ou seja, a folha de uma árvore, é sempre a última possibilidade de uma árvore. Tá vendo aqui? Serão sempre... Cada folha atribui uma classificação. No caso aqui, não e sim, não e sim. Beleza? Muito bem. Então, aqui é só uma repetição daquele do jogaremos quando, né? Se é o encadeamento de ifs. Eu estou mostrando aqui transformando de end ou or, certo? End ou or. Tá. Muito bem, continuando aqui. Essa árvore de decisão é uma árvore que foi gerada a partir do problema do iris flower, tá? Então veja que eu posso usar também não somente atributos que são qualitativos, mas também quantitativos. E quando for quantitativo, eu terei o valor que seja maior ou menor, coisa assim. Tá certo? Na árvore vai ser mais ou menos isso. Então, veja. Se a largura da sépala for menor que 5,45 e for maior que 2,8 é versicolor, mas se for menor será setosa. E assim sucessivamente, tá? É bem intuitivo. Então, o que a gente vai aprender agora aqui é o algoritmo ID3, que é um algoritmo básico para a aprendizagem de árvores de decisão, tá? Então, o algoritmo ID3, ele aprende, né, árvores de decisão construindo-as de cima para baixo, ou seja, no modelo top-down. E para construir a árvore de D3, a gente começa com a seguinte questão. Se você prestar atenção, numa árvore, quem é o atributo raiz? Certo? Quem vai ser o primeiro atributo que a gente coloca lá em cima? E quais serão os atributos que vão na sequência para baixo? Veja, aqui eu tenho esse modelinho de árvore aqui, né? Ó, por exemplo, aqui nesse canto aqui. Quem será o atributo raiz aqui? Quem vira aqui são os atributos subsequentes, né? E os ramos. Tá bom? Então é isso que a gente vai aprender, como montar a árvore. Então, quem é o atributo raiz? É aquele que tiver o melhor ganho de informação. Tá? Nós temos que encontrar então o que é um ganho de informação. Antes de chegar no ganho de informação, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vou falar um pouco sobre entropia, porque ela faz parte do cálculo de ganho de informação de cada atributo. Entropia é um tipo de medida que ela é muito usada na física, tá certo? Ela vem da termodinâmica, né? Que... Ixi, o povo está correndo aqui atrás de um passarinho. O gato pegou um passarinho ali. Então, entropia, ele tem a ver com o nível de bagunça. Ou então, na termodinâmica, o quanto que as moléculas estão... Ei, galera, sai daqui. Desculpa. O quanto... Minha irmã fazendo barulho aqui. O quanto que
as partículas estão agitadas, né? No nosso caso aqui nós vamos medir a impureza de uma coleção arbitrária de exemplos, tá certo? Vamos calcular a impureza de uma coleção arbitrária de exemplos, tá ok? Então a entropia vai ser o seguinte: dada uma coleção S contendo exemplos positivos e negativos, ou seja, tipo sim e não, pneumonia, não pneumonia, joga, não joga, de algum conceito-alvo, certo? No caso, alvo aqui é nossas targets, tá certo? Ou então as classes. A entropia S relativa a essa classificação booleana aí tem essa fórmula aqui. Entropia, que eu vou chamar de S, tá? É igual a menos P+, onde P+, é a proporção de exemplos positivos em S. Tá? P+, é a proporção de exemplos positivos em S. Log na base 2 de P+, tá? Que é a proporção de exemplos positivos em S, menos P-, que é a proporção de exemplos negativos em S, log na base 2 de P-. Tá bom? Tá bom? Então, por exemplo, vamos entender melhor essa fórmula, né? Sendo S um conjunto de coleção de 14 exemplos de algum conceito booleano, como, por exemplo, o nosso conjunto de dados para ver se a pessoa vai jogar ou não tênis, tá ok? Nós temos aqui o outlook, temperatura, umidade, wind. D aqui não me interessa, é um identificador, então ele será excluído, né? Senão ele gera ruído nos nossos dados. Nós temos aqui a classificação, que é play tennis, onde a saída será sim ou não, yes ou no. Então, eu tenho o seguinte, ó. 9 desses exemplos, de 14, 9 são positivos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a proporção, ou seja, o P+, será 9 sobre 14. Certo? A proporção será 9 sobre 14. Esse é o nosso P+. Agora, o P- será 5. Esse menos aqui está dizendo que é a quantidade de exemplos negativos. Então, vamos lá, vamos contar se é isso mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 exemplos da outra classe, que eu chamei de menos, tá? Então, o P- será 5 sobre 14. 5 sobre 14 será o meu P-. Aí você substitui o P+ aqui, esse menos faz parte da fórmula, P+ aqui, P+ aqui, P- aqui, P- aqui, e calcula essa entropia do conjunto, tá? Então eu estou calculando a entropia do conjunto inteiro. Qual é o nível de bagunça do conjunto inteiro, tá? Ou de impureza, no caso aqui, né? Estou chamando de impureza. Então, a entropia desse conjunto será o seguinte, ó, eu tenho S, uma coleção de 14 exemplos de algum conceito booleano, incluindo 9 exemplos positivos e 5 negativos. Então, eu tenho aqui que a entropia de 9 mais 5 menos será menos 9 sobre 14, log de 9 sobre 14, menos 5 sobre 14, log de 5 sobre 14, o que vai me resultar em 0,94. Né? Esse zero aqui não precisaria colocar. Agora, uma coisa interessante aqui da entropia é o seguinte, porque eu tenho aqui 14, né? Eu poderia, se fosse, por exemplo, 7 positivos e 7 negativos, então a minha entropia seria de quanto? E se fosse 0 positivos e 14 negativos, seria de quanto a entropia? E se fosse 14 positivos e 0 negativos, seria de quanto a entropia? Certo? Então a entropia ela vai variar sempre de 0 a 1. Então veja bem, se eu tiver uma proporção igual entre P+ e P-, a entropia calculada, né, que é a metade para cada um, será sempre de 1. Ou seja, será máxima. Não é? Agora, se eu tiver
uma quantidade máxima de positivos, então será 0. Mas se eu também tiver uma quantidade máxima de negativos, 14 negativos, também será 0. Então a entropia sempre vai variar dessa forma aqui, tá? Como a minha entropia ela foi 0,94, está para cá, né? Ó, bem aqui assim, tá? Então eu tenho uma proporção de 9 sobre 14, né? Então vai variar mais ou menos aqui assim, ó, tá? Uma coisa mais ou menos aqui assim. Então veja que veja isso aqui, a entropia vai de 0 até mais 1, depois ele volta para 0. Levando em consideração que aqui no meio a quantidade de positivos e negativos são iguais. Por isso que é 50% para cada um. Certo? Então vamos em frente. Fixem bem esse conceito de entropia, porque ele vai ser importante para calcular o ganho de informação. Para multiclasse, eu posso generalizar a fórmula da entropia como sendo a somatória, certo, da probabilidade de I, ou seja, a proporção, desculpa, aqui não é probabilidade não, que é proporção, da proporção de I log na base 2 da proporção de I, onde I é a classe, N classe. Vamos supor, a primeira classe, então a proporção de P1, segunda classe, proporção de P2, terceira classe, proporção de P3, e assim sucessivamente. Dessa forma, eu consigo fazer um cálculo de entropia multiclasse, tá certo? Ou seja, a árvore de decisão também pode ser usada para classificar em multiclasses. Como, por exemplo, a gente pode usar para cetosa, calcular Iris Flower, que são 3 classes, né? Cetosa, vigínica e versicol. Tá bom? Agora sim, agora vamos para o ganho de informação. Tem que prestar bastante atenção, porque esse cálculo aqui ele é bem sutil. Então, o ganho de informação é a redução esperada na entropia devido à ordenação sobre um atributo A. Ou seja, é a redução esperada na entropia causada pela partição dos exemplos de acordo com esse atributo A, com um atributo A qualquer. Então, eu tenho a entropia S, que eu calculei, certo? Então, o ganho, levando em consideração a entropia do conjunto inteiro e o cálculo da entropia do conjunto do atributo A. Vamos com calma que a gente chega lá. Olha só como é que eu vou fazer isso aqui, ó, o exemplo. Vamos calcular o ganho de informação levando em consideração somente o atributo IND, certo? Então, o que nós vamos fazer agora é esquecer toda essa parte para cá, ó. Nós vamos esquecer outlook, temperatura, umidade, certo? Temperature e humidity, né? Vamos esquecer os atributos e vamos nos concentrar somente com o wind, tá certo? Mas só que a gente vai levar em consideração o wind e play tennis. Muito bem. Então o próximo passo é o seguinte, ó. De todo o conjunto, a proporção vai ser o seguinte, eu tenho 9 positivos e 5 negativos, tá? Mas, se eu isolar o atributo wind, quando eu isolo só o valor do atributo wind, o weak, quantos positivos e negativos eu tenho? Então, vamos levar assim, ó. Weak, no, 1. Weak, S, 1. Então, tá 1 a 1. Weak, S, 1 a 2, né? Weak, yes, 1 a 3. Weak, no, 2 a 3. Weak, yes, 2 a 4. Weak, yes, 2 a 3. Me enrolei todinho agora. Vamos voltar de novo, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou contar só o weak no agora. Weak no 1. Weak no 2. Weak... Só 2. Então deu weak 2. Agora vamos contar os positivos. Weak yes 1, yes 2, yes 3, yes 4, yes 5 e yes 6. Então, quando for o wind e o atributo wind, quando for o atributo wind e o valor do atributo for weak, eu tenho 6 positivos e 2 negativos, entendeu? Agora, quando o atributo for wind e
o valor do atributo for strong, então vamos lá. Positivo. Strong, positivo, 1, 2, 3. Então tem 3 positivos. E quando o atributo strong em relação ao negativo, mas strong no 1, 2, 3. Então eu tenho 3 negativos, tá certo? Que a proporção vai ser igual aqui no strong. Deu para entender? Quando eu tenho todo o conjunto, eu tenho essa proporção. Mas quando eu separo só o wing e eu vejo cada valor do atributo, eu vou ter essa proporção aqui. Tá certo? Então vamos para frente, né? Então o ganho de informação, eu tenho que calcular o seguinte. Eu tenho que calcular a entropia do conjunto inteiro, que eu já calculei, que é 0,94. E agora eu vou calcular a entropia quando o conjunto for só esse conjunto do wiki, ó. Certo? Então eu faço uma proporção aqui, ó, do wiki aqui. Eu terei a entropia geral do conjunto, a entropia quando for o wiki, e a entropia quando for strong, tá? Eu tenho um somatório das duas entropias. Então eu calculo essa entropia aqui de weak, tá certo? Calculo a entropia de strong aqui. E aqui eu vou ter o seguinte, ó, 0,94, tá certo? E aí ele faz esse cálculo aqui. Você pode fazer cálculo matemático aí na calculadora certinho. E aí ele acha que o ganho de informação para o IND aqui, ó, será de 0,048. Tá? Então você vai ver que esse ganho de informação é relativamente baixo. Tá certo? Então você deve fazer esse cálculo de ganho de informação com cada coluna, digamos assim, levando em consideração os valores que ele está usando, né? O weak e strong. Então, como objetivo de encontrar a raiz da árvore, calculamos todo o ganho de informação para todos os atributos do dataset, né? Todos os atributos aí do dataset, beleza? Então, quando eu calculo o ganho de informação lá, ó, usando Outlook, eu achei que o ganho de informação foi 0,246. Quando eu calculei o ganho de informação para a umidade, o ganho de informação foi 0,151. Para o wind foi 0,48 e para a temperatura 0,29. 0,029, aqui é 0,048 e 0,029. A raiz da árvore será o atributo que tem maior ganho de informação. Nesse caso aqui, Outlook. Então eu venho e já coloco o Outlook aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui. Agora o seguinte, quando eu tenho o Outlook nesse caso, o que vai acontecer é que eu vou separar quais são os valores de Outlook na sequência que eu achar. Eu dou, digamos assim, um unique, né? E o que eu achar, eu vou colocando as informações. O primeiro que vier da sequência Sunny, eu coloco como um ramo, não é? E aí, desse ramo, eu seleciono somente todo o subconjunto que é Sunny. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que aí a gente vai ter uma noção melhor. Ó, quem é Sunny aqui? Ó? D1, D2, D8, D9 e D11. Certo? Eu vou selecionar todos esses atributos, todo esse valores do atributo Sunny. A partir de Sunny, eu vou selecionar tudo que for os outros atributos. Ó. Eu vou selecionar essa temperatura hot, e vou selecionar essa temperatura aqui mild e mild aqui. Vou selecionar a umidade height e aqui height e que mais? Normal aqui,
e vou selecionar esse subconjunto aqui como sendo o wind weak, wind strong, weak, weak e aqui strong. E vou selecionar desse subconjunto quais são os playtenses, né? No caso, no, no. Aqui será no também. Aqui nesse sunny aqui será yes. E aqui nesse sunny aqui será yes. Então eu vou fazer uma seleção de subconjunto baseado somente no atributo sunny. Que é aqui, ó. Todas as linhas D1, D2, D8, D9 e D11. Então esse será meu subconjunto, tá? E aí eu vou calcular com base nesse subconjunto, mais uma vez, qual é o atributo mais proeminente, digamos assim, para ser colocado aqui. Como é que eu calculo isso? Faço o ganho de informação da mesma forma, tá certo? Ganho de informação da mesma forma. Veja que nesse caso aqui em Overcast, eu tenho um caso curioso, porque em Overcast eu tenho que, quando o Outlook lá for Overcast, na D3, D7, D12, D13, todos os atributos serão positivos, ou seja, eu tenho 4 atributos que são yes e nenhum que é 0. Quando eu chego nessa situação, então eu sei que quando for Overcast, yes. Ou seja, a árvore de decisão decide o seguinte, ó, toda vez que o Outlook for Overcast, yes e pronto. Não é? Agora, quando for Rain, ele vai pegar o subconjunto da linha D4, D5, D6, D10 e D14 e vai calcular o ganho de informação para todos os outros atributos que não são o Outlook, né? E calcula esse ganho de informação e coloca aqui o que tiver, o atributo que tiver maior ganho de informação, conforme eu mostrei o cálculo. Beleza? Então, vamos lá. Quando o atributo Outlook for Sunny, eu seleciono a linha D1, D2, D8, D9 e D11. E vou calcular agora em relação a Sunny, certo? Qual é o melhor atributo, qual atributo tem mais ganho de informação? Excluindo o Outlook. Então, eu selecionei essas linhas e vou calcular. E eu descobri que acho que aqui é 1 igual, né? Vai dar 9.7. O primeiro aqui é 1 igual, tem um errinho aqui, tá? Que é igual. 0.97 para a umidade, 0.57 para a temperatura e 0.19 para o wind. Ou seja, o próximo atributo que virá aqui será o que tiver quem tem maior ganho de informação, selecionando todas as linhas que o Outlook é sunny, ou seja, umidade. Umidade vem aqui. Agora pergunta, o que acontece com o atributo umidade? O atributo umidade será simplesmente excluído dos próximos ganhos de informação. Ou seja, quando eu vim aqui em Rainy, ele não vai calcular qual é o ganho de umidade, porque a umidade já foi colocado aqui, tá? Aqui terá que ser ou temperatura ou wind, tá bom? Então, esse processo é um processo recursivo, né? Você vai sempre entrar à esquerda, sempre entrando à esquerda até achar o fim, até chegar num fim, num nó folha, certo? Então, quando ele entrou aqui no atributo, ó, ele pegou o Outlook aqui, passou por Sunny, chegou aqui, achou umidade. Da umidade, ele vai selecionar quais são os atributos, os valores do atributo que tem aqui, quais são os ramos. Ele sempre vai descer à esquerda até achar yes ou no. No caso aqui do Overcast, tá vendo? Então, depois que ele faz isso recursivo, ele passa para o próximo ramo. Tá igual uma árvore, montagem de árvore. Então, esse processo ele se repete recursivamente até ele repete o processo de selecionar um novo atributo e particiona os exemplos de treinamento e é repetido para cada nó descendente não terminal, até que ele ache um nó terminal, tá certo? Então, recursivamente também são utilizados somente os exemplos de treinamento associados a esse nó. No caso, por exemplo, o Sunny,
tá? Então, atributos que foram incorporados anteriormente à árvore, eles são excluídos. Como eu tinha falado aqui, ó, quando eu coloquei tem umidade aqui, quando eu vou continuando a montar a árvore recursivamente, né, no processo, ele não vai colocar a umidade do lado de cá, não vai testar, tá certo? Chuva com umidade, não vai testar isso. Então, os atributos que foram incorporados anteriormente à árvore serão excluídos, né, são excluídos. E qualquer atributo que aparecer somente, ele deve aparecer somente uma vez ao longo de qualquer caminho da árvore. Qualquer atributo deve aparecer somente uma vez ao longo de qualquer caminho na árvore, tá bom? Então, para cada ramo da árvore, o processo continua até que uma das condições abaixo seja atendida. Todos os atributos já estão incluídos ao longo deste caminho da árvore, não é? Por exemplo, quando eu venho descendo aqui, todos os atributos, se eu venho descendo aqui, foram incluídos, acabou. Os exemplos de treinamento associados com esse nó folha têm o mesmo valor de atributo alvo. Então, quando você acha um atributo alvo, por exemplo aqui, ó, overcast, achou yes, acabou, tá certo? Então, o final da nossa árvore, quando a gente, usando aquele conjunto de dados aqui que a gente estava trabalhando com ele, baseado no ganho de informação, a árvore final que nos é entregada é isso aqui, ó, tá? Então eu tenho o Outlook, Sunny, Overcast, Rain, e aqui eu tenho a umidade, alta ou normal, e o Wind, Strong, Weak, beleza? E os nossos folhas são No, quando eu tenho Outlook, umidade alta, eu não jogo. Quando eu tenho Outlook, Sunny, normal, umidade normal, eu jogo. Quando eu tenho Outlook, Overcast, eu jogo. Quando eu tenho Rain com Wind, Strong, eu não jogo. Quando eu tenho Outlook, Rain com Weak, eu jogo. Essa é a minha árvore de decisão. Então, o método de aprendizagem do ID3 pode ser caracterizado como um método de busca em um espaço de hipóteses, tá certo? Então, por uma hipótese que ele se ajusta aos exemplos de treinamento. Mas veja o seguinte, o que eu quero dizer é que ele acha uma possibilidade dentro do conjunto de possibilidades de árvore. Provavelmente existe uma árvore melhor do que essa para poder classificar o nosso conjunto de treinamento, assim, fazer nova classificação. Mas ela nos retorna uma hipótese dentro do conjunto de hipóteses. Agora, se a árvore for grande demais, pode ser que eu entre no superajustamento tendo um problema, tá? Então, é isso aí. Então, a hipótese que a ID3 nos retorna, do espaço de hipóteses, né? Ele é buscado pelo ID3, é o conjunto de árvores pela árvore de decisão possíveis. Então, ele vai buscar uma árvore, uma hipótese dentro do conjunto de árvores de decisão possível. Beleza? E usando o Scikit-learn, que você pode usar no seu programa, né? No Python, você vai fazer o seguinte: from Scikit-learn, né? sklearn, import tree, e aqui eu tenho vou criar um objeto, né? Chamo ele de CLF. Esse objeto CLF é muito comum, que é um padrão quase, né? O classificador, certo? CLF. Tree.decision_tree classifier, onde quando eu vou fazer o treinamento eu passo minha matriz, né? Os vetores com as características, as features, e as minhas classes, tá? Então, para predizer um novo objeto, que aqui vai ser um vetor com as features, tá certo? Sequência de features. Eu passo aqui no predict, e aí ele vai dizer quais são as classes. Qual é a classe que vai pertencer a esse novo objeto. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é Decision Tree, tá? É um classificador robusto, e o legal do Decision Tree é que você tem um visual, né? Que eu acho bacana isso na árvore de decisão.
você pode desenhar a árvore de decisão e olhar a classificação visualmente, certo? Diferente de outros algoritmos que você talvez não consiga visualizar tão bem. Porque às vezes a dimensionalidade, por exemplo, o KNN, como é que você vai desenhar o KNN com mais de 3, né? Com mais de 3 features. Para 2 features é beleza, x e y, né? Que você faz o plano cartesiano. Com 3 tudo bem, a gente usa o plano 3D. Mas ir para 4, 5, 10, certo? Já complica. Agora aqui na árvore não. Você consegue ver melhor a distribuição dos seus... Como é que seria a classificação dos seus dados, né? Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, da revisão. Esse foi o segundo vídeo da revisão. E um grande abraço para você, tá? Um grande abraço para você. Espero que você aprenda cada vez mais e use essa revisão e guarde ela e veja depois com mais calma. Qualquer dúvida ou alguma coisa ficou errada, você me fala que a gente tira a dúvida na próxima aula e conversa melhor sobre isso, tá? Um grande abraço para você. Até mais. Tchau.